Pouca gente sabe, mas uma das maiores mentiras já pregadas dentro do cristianismo não foi inventada por ateus nem por inimigos da fé. Foi criada dentro das próprias igrejas. Essa mentira se chama teologia da substituição. E o que ela ensina? Que Israel foi rejeitado, que o povo hebreu, um povo negro, perdeu sua identidade diante de Tatan Zambi, e que a igreja tomou o lugar de Israel, herdando todas as promessas. Assim como os askenazes, descendentes de povos europeus convertidos séculos depois, tomaram para si a identidade dos verdadeiros israelitas, a falsa igreja, com sua doutrina corrompida, tenta usurpar as bênçãos dessa mesma nação. O que estamos vendo não é apenas um engano teológico, é um roubo espiritual, um roubo de identidade, um roubo de herança, um roubo das promessas eternas do Altíssimo. Primeiro, os filhos de Jafé se revestiram com o nome de Israel, apagando da história os verdadeiros descendentes de Abraão. Isaque e Jacó, homens e mulheres de pele negra, dispersos pela escravidão e pelo exílio em África e pelo mundo. Depois, a igreja institucionalizada, forjada sob o peso de impérios e tradições humanas, ergueu a doutrina da substituição, a mentira de que Elohim rejeitou seu povo e de que a igreja seria agora o novo Israel. Você percebe o paralelo? Um povo roubou a identidade, outro sistema roubou as promessas, e juntos construíram a maior farsa espiritual da história, a falsa imagem de Israel e a falsa ideia de uma igreja que ocupa um lugar que nunca lhe foi dado. Mas o Altíssimo não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele mesmo disse em Jeremias 31, enquanto o sol e a lua brilharem, Israel jamais será rejeitado. E disse em Isaías 49, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Portanto, toda tentativa de roubar a herança de Israel é inútil diante do decreto eterno de Elohim. A identidade usurpada cairá por terra. A falsa doutrina da substituição será desmascarada agora mesmo, e o mundo terá de reconhecer. As bênçãos pertencem ao verdadeiro Israel, e ninguém pode arrancar o que o Altíssimo gravou em suas próprias mãos. Portanto, eu afirmo diante de ti, comprovando por meio deste vídeo que essa doutrina é uma farsa, um engano que não resiste nem na Bíblia, nem na história, nem no próprio caráter de Elohim. Fique até ao fim para que tudo seja desvendado diante dos teus olhos. A história da teoria da substituição nasceu cedo, no século II, quando homens como Justino Mártir e depois Agostinho começaram a dizer que a igreja era o novo Israel. Sabe o que isso produziu? Séculos de perseguição. Na Idade Média, essa doutrina foi usada para justificar expulsões, massacres e ódio contra o povo judeu. Na Reforma Protestante, até Lutero manteve esse veneno em suas pregações contra os judeus. E até hoje, milhões repetem sem pensar dizendo, Israel foi rejeitado, a igreja é o novo Israel. Mas pergunto, foi mesmo isso que a palavra de Deus disse? Vamos examinar os textos usados pela teoria da substituição. O primeiro texto que vamos analisar é Mateus 21:43. O reino de Elohim vos será tirado, e será dado uma nação que dê os seus frutos. Eles dizem, está vendo? Israel foi rejeitado. Mas, leia o contexto. E Yeshua não falava contra toda a nação, mas contra os líderes religiosos corruptos. O verso a seguir, Mateus 21:45, confirma isso. Os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que falava deles. Ou seja, não foi Israel como povo que perdeu o reino, mas sim os guias infiéis que fecharam as portas ao povo. E aqui está a chave. O que é o reino de Elohim? O reino não é apenas um território físico, não é uma fronteira com bandeira. O reino é o governo do Altíssimo. É o lugar onde ele reina, onde sua palavra é obedecida, onde seu espírito habita. Por isso Yeshua disse, o reino de Elimo está dentro de vós. Lucas 17:21. Ou seja, dentro dos discípulos que creram nele e praticam a sua palavra. Então o que significa? Tirado de vós e dado a outra nação. Aos líderes religiosos foi dada a chave do reino para guiar o povo, mas em vez de abrir, eles fecharam o caminho. Por isso a chave foi tirada deles e entregue à comunidade dos que creem em Yeshua.
A nação que dá frutos não é uma etnia substituta, mas um povo espiritual, homens e mulheres de todas as nações que obedecem à vontade de Yah. Gálatas 3, versos 28 a 29 é outro texto usado para sustentar a mentira da substituição. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Yeshua Mashiach. E, se sois de Mashiach, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E o que muitos dizem, está vendo? Israel deixou de existir como povo, agora só existe a igreja espiritual. Mas isso é uma deturpação grosseira. Paulo não está anulando a identidade de Israel. Ele está dizendo que diante da salvação em Cristo, não há privilégios étnicos, sociais ou de gênero. Se interpretarmos que essas palavras eliminam Israel, então também teríamos de concluir que não existe mais diferença entre homem e mulher, entre senhores e servos. Mas todos sabemos que essas diferenças continuam existindo. O que muda é que nenhuma delas garante vantagem diante da salvação. O que Paulo está realmente ensinando é que em Cristo todos os que creem tornam-se um só corpo, judeus e gentios unidos. Mas cada um mantendo sua identidade e sua condição social, os servos e patrões. Ele mostra também que quem está em Cristo participa da fé de Abraão, e por isso é considerado sua descendência espiritual. Mas atenção, isso não apaga os descendentes físicos de Abraão. Pelo contrário, em Romanos 9, 4, 5, Paulo deixa claro que aos israelitas pertencem ainda hoje a adoção, a glória, os pactos, a lei, o culto e as promessas. Portanto, Gálatas 3, 28 e 29 não ensina substituição, ensina a inclusão. Os gentios não tomaram o lugar de Israel, foram acrescentados à família da fé. A igreja foi formada primeiro pelos hebreus que creram em Yeshua, pelos apóstolos, os discípulos, e depois abriu-se também para os gentios. A raiz continua sendo Israel, e todos os verdadeiros hebreus e os gentios enxertados participam da mesma promessa, conforme havia estrangeiros dentro da nação de Israel a quem a lei obrigou a dar uma parte do dízimo. Assim são aceitos os gentios dentro da igreja. Isso não é substituição, é unidade Mashiach, fundamentada na fé de Abraão. Outro texto distorcido pelos defensores da substituição é Romanos 9, 6 a 8, que diz: nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Muitos dizem, está vendo? Israel acabou. Os verdadeiros israelitas agora são apenas os cristãos espirituais. Mas isso é uma deturpação do texto e do pensamento de Paulo. O que ele realmente está dizendo é muito diferente. Primeiro, Paulo fala de uma distinção interna dentro de Israel. Nem todos os descendentes biológicos eram fiéis à promessa. Assim como Ismael era filho de Abraão, mas não foi herdeiro dentro do próprio Israel aos que são filhos da carne e os que são filhos da promessa. Isso não elimina Israel como povo, apenas mostra que dentro da nação existem fiéis e infiéis. Segundo, Paulo ensina que a promessa é soberana. A herança não é apenas biológica, ela é espiritual, mas sempre ligada ao sangue de Abraão, Isaque e Jacó. Elohim escolheu Isaque, depois Jacó, e assim foi conduzindo a linha da promessa. Terceiro, Israel continua sendo o povo escolhido. Paulo mesmo, em Romanos 11, 1, declara com toda clareza: porventura rejeitou Elohim seu povo? De modo nenhum. Eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo é a prova viva de que Israel não foi rejeitado. E quem são os filhos da promessa hoje? Primeiro, os hebreus que creram em Yeshua, que são os apóstolos, os discípulos, o primeiro núcleo da igreja, e depois os gentios que, pela fé, foram enxertados na oliveira de Israel. Romanos 11, 17. Portanto, Romanos 9, 6 a 8 não elimina Israel. Ele apenas mostra que a identidade israelita não é automática, nem simplesmente biológica. Os verdadeiros israelitas são aqueles que, sendo descendentes de Abraão, permanecem na fé da promessa em Yeshua. E a eles se unem os gentios crentes, não como substitutos, mas como enxertos na mesma raiz. O texto não destrói Israel, mas confirma a continuidade de Israel fiel. E finalmente, chegamos a Hebreus 8, versículo 13, ao dizer:
Novo pacto tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Esse é um dos textos mais usados pelos defensores da substituição. Eles dizem: está vendo? O novo pacto substituiu o antigo. Logo Israel deixou de ser o povo do Altíssimo. Agora a igreja é o novo Israel. Mas isso é mais uma distorção. O que foi tornado antiquado não foi Israel, mas o sistema da antiga aliança, o sacrifício de animais, o sacerdócio levítico, o tempo terrestre. Tudo isso era sombra, figura do que viria. E em Yeshua, o Messias, tudo isso foi cumprido. Ele é o Cordeiro definitivo, o sumo sacerdote eterno, o verdadeiro templo de Elohim. E atenção, o novo pacto não foi feito com a igreja gentílica, mas primeiramente com a casa de Israel e a casa de Judá. Jeremias 31, versos 31 a 33, citado em Hebreus 8, versos 8 a 10. Se Israel tivesse sido rejeitado, por que o novo pacto seria feito exatamente com eles? Os gentios entram nesse pacto não porque Israel foi excluído, mas porque foram enxertados na aliança já feita com Israel. Como Paulo diz em Romanos 11, 17, eles participam da mesma oliveira, mas a raiz continua sendo Israel. Portanto, Hebreus 8:13 não ensina substituição, ensina cumprimento. O antigo pacto envelheceu, mas Israel não. Cristo é o cumprimento, não a substituição. E se ainda resta dúvida, Paulo já declarou em Romanos 11, 1 a 2. Porventura rejeitou Elohim o seu povo? De modo nenhum. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E no verso 29 ele sela: os dons é chamada de ação irrevogáveis. Quer prova maior? Se Tatan Zambi pudesse rejeitar Israel, ele também poderia rejeitar a igreja. Se ele quebrou a aliança com Israel, que garantia tem a igreja de que não quebrará também com ela? Mas porque Yahvé é fiel, Israel permanece. E porque Israel permanece, a igreja também tem esperança. Essa é a verdade que a teologia da substituição não quer que você veja. Israel não foi rejeitado. Israel não foi substituído. Israel continua gravado nas mãos do Altíssimo. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo vídeo. Isaías 49 vai revelar a promessa mais íntima e mais poderosa, que Israel está escrito nas próprias palmas das mãos de Tatan Zambi. Não perca! Se inscreva agora, ative as notificações e prepare o coração, porque a revelação que vem vai abrir os teus olhos para o plano eterno do Altíssimo. Portanto, não se deixe enganar pela farsa da substituição. Ela não vem da palavra de Tatan Zambi. Ela não honra o Messias. Ela é uma invenção humana que serviu a impérios e tradições, mas nunca ao coração do Altíssimo. E eu te pergunto, até quando você vai repetir sem pensar que Israel foi substituído? Até quando vai negar o que a própria Escritura afirma? Porque Yah disse: não rejeitei o meu povo, que antes conheci. No próximo vídeo, nós vamos ainda mais fundo. Você não pode perder. Então se inscreve agora, deixa o teu like e prepara o coração, porque a revelação que vem vai sacudir a tua fé e abrir os teus olhos para a verdade eterna do Tatan Zambi.